de volta com todo o seu e eu queria mandar beijos especiais para você, bonitinha. Para você lembrar para sempre de mim. Quero mandar um beijo para Celina Carneiro, de Araxá, Minas, que mandou uma cartinha muito bonitinha que eu li no camarim ontem. Obrigado, Celina. E um beijo também para Neuza Cruz, de Canguçu, Rio Grande do Sul, que escreveu um e-mail assim: Rony, vejo você na TV desde os programas do Silvio Santos. Imagina, quando eu fazia aqui Qual é a Música, deve ser. Hoje, vejo e aprecio muito seu programa na TV Gazeta. Minha amiga e eu estamos atentas para apreciar esse programa tão singular. Parabéns. Obrigado pelo carinho, de norte a sul do país. Bom, agora, se tem uma coisa que eu não consigo esquecer, é das boas desmistificadas que já fizemos nesse programa. Nós vamos esclarecer agora o que é mito e o que é verdade sobre o seu HD. A sua memória, bonitão. E eu conversava agora com o neurologista Leandro Teles, eu vou continuar. Bom, doutor Leandro Teles, a alimentação e o sono têm relação com a memória? Tem relação sim, Rony. Então tem relação direta. Então a gente às vezes não atenta para isso. O sono tem uma relação dupla com a memória. Então durante o sono, na fase que a gente chama de sono REM, que é um dos períodos do sono, você realmente, o cérebro acorda e ele começa a organizar uma série de coisas que a gente vivenciou no dia anterior. Então é durante o sono que a gente consolida experiências vividas no dia anterior. Então é importante o sono para isso. E ao mesmo tempo, o sono também prepara o cérebro para as atividades do dia seguinte. Então ele faz essa ponte, né, de fixar o que foi vivido e preparar o cérebro para fixar todo o dia seguinte. Então nada de abdicar de boas horas de sono, de relaxamento, para ter uma memória excelente. Legal, não sabia A sua outra disso. situação foi em relação à alimentação. É. Alimentação a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, por exemplo, alimentações muito copiosas, com dificuldade, coisas que são de difícil digestão, por exemplo, atrapalham imediatamente a fixação. Então a pessoa às vezes se alimenta, faz aquele almoço exagerado e à tarde tem um rendimento muito comprometido escolar ou no trabalho. Porque o sangue ele é redirecionado à digestão, também a gente tem uma acidificação do estômago, aumenta a acidez do estômago, diminui um pouquinho a acidez do sangue e dá muito sono. A longo prazo também. Comer muita gordura, muito carboidrato, então uma alimentação desregrada, não balanceada, acaba levando a pequenas cicatrizes cerebrais que realmente podem comprometer também a longo prazo o nosso processo de memorização. Puxa vida. Vamos lá. Mito ou verdade? O álcool é um grande inimigo da memória e a longo prazo pode levar à atrofia cerebral. Verdade isso? Isso é verdade, não é um alarmismo. Então é lógico que depende da pessoa, há uma certa predisposição genética nisso e obviamente como tudo depende da dose. Então o consumo leve a moderado para pessoas que não têm outros problemas clínicos, nem o risco de realmente exagero e abuso, está liberado. Então agora o excesso, né? Então ele realmente faz mal, ele tem uma toxicidade direta ao cérebro, principalmente em duas áreas. Na área da memória, o hipocampo, essas células realmente são muito sensíveis ao álcool, e o cerebelo, que é uma outra região do cérebro relacionada à coordenação motora. Então quem bebe demais realmente perde a memória a longo prazo e pode ter uma atrofia, ou seja, uma perda estrutural, uma involução cerebral mais precoce. Indiretamente, o álcool também leva à carência de algumas vitaminas. Vitamina B1, B3, B12, que também são muito importantes para a memória. Meu Deus. Vamos lá. Mito ou verdade? O esquecimento pode ser um sintoma da depressão? Pode? E isso é verdade. Então é uma verdade também interessante. A depressão em jovens leva a uma série de sintomas clássicos: tristeza, perda de vontade de fazer coisas que antes você tinha prazer, alteração de sono, de alimentos, e também leva um pouco de esquecimento. A depressão ela lentifica os processos cerebrais e ela torna as coisas em tons de cinza. Como você perde essa questão emocional, você perde essa volição, essa vontade, você memoriza menos. No idoso isso é pior. No idoso, a depressão no idoso ela pode mimetizar, por exemplo, a doença de Alzheimer. É comum no consultório a gente avaliar pacientes por queixa suspeita de Alzheimer e no fim é uma depressão. Você trata a depressão e a memória volta ao normal. A gente chama isso de pseudodemência. É a falsa demência pela depressão. Maravilha isso aí. Isso é mais comum do que se imagina, muito comum, né? Interessante, não sabia. Mito ou verdade? Exercitar o cérebro aprendendo coisas novas ajuda a ter uma memória melhor. Mais uma verdade. Então isso é verdade. E o cérebro é uma estrutura que quanto mais você usa, melhor ele fica.
Então, às vezes eu tenho a impressão que tem gente que quer economizar um pouco. Eu vou economizar para ver se dura mais, rende mais. Isso é uma besteira. Então, a gente tem que tirar o cérebro da zona de conforto. Está sempre vivenciando o novo. Isso em qualquer idade, né? A capacidade de aprendizado ela é mantida até o último segundo que você está vivo. Então, buscar sempre um novo hobby, um novo esporte, aprender um instrumento, variar as conversas, os temas. Tem algumas coisas de entretenimento, para quem gosta, xadrez, dama, cartas, dominó, sudoku, quebra-cabeças, qualquer coisa que tire o cérebro da inércia e mostre um novo jeito de realizar e de ver as coisas, facilita a memória e todas as outras funções intelectuais cerebrais. Bárbaro isso. Bom, mito ou verdade? Quanto mais vezes algo é lembrado, mais firme fica a lembrança. Verdade. Hoje a gente está tendo bastante verdades em relação à nossa memória. Pois é. E isso também é uma coisa importante. A memória, a recordação, a evocação é um jeito de viver de novo aquele. Então, a vivência é quando você tem o estímulo e ele passeia pelo cérebro. Aquilo gera uma cicatriz, que é a memorização, e quando você evoca, você é capaz de reviver em grande parte aquilo que você sentiu na ausência do estímulo. Quanto mais você evoca a memória, mais firme ela fica. Por isso é importante para quem vai prestar vestibular, as revisões periódicas. Por isso é importante você estar sempre olhando aquele álbum de fotografias antigos, remontando histórias, falando com aqueles inimigos antigos que você faz tempo que não encontra, familiares. Tudo isso fortifica as vias de memória antigas, sim. É um HD mesmo, gente. Mito ou verdade? A leitura é uma das atividades cerebrais mais completas, pois estimula todo o processo da memória. Verdade. Verdade. A leitura ela é excelente, porque ela entra por via visual, mas na hora que ela bate no cérebro, ela difunde, né? Ela leva a gente a emoções, a gente tem que montar cenários. Então, a leitura, diferente de um filme, quem dá a dinâmica da leitura é o leitor, né? Então, você dá a sua velocidade e monta o personagem, o enredo, o cenário como você quiser. No dia seguinte, você tem que lembrar do que você estava lendo para retomar a história. Então, é uma vivência muito pessoal e extremamente rica para o cérebro. Está altamente recomendado a leitura. Leandro, querido, muito obrigado mais uma vez. Olha, já virou nosso parceiro, nunca vi. Eu estou falando com ele em off, é tão articulado, o cara parece que faz televisão todo dia, jovem, neurologista, sabe, com essa formação acadêmica de USP, tudo isso é tão bacana. Obrigado mais uma vez. Esse é o médico especialista em neurologia, Dr. Leandro Teles, que já virou nosso parceiro e vai continuar vindo aqui. Nós vamos te atormentar, viu, Leandro? Eu agradeço, Rony, agradeço a produção, a você. E eu quero deixar também aos telespectadores o contato, para caso tenha ficado alguma dúvida, eu tenho um site que é leandroteles, tudo junto com lsó.com.br, e aqui após o programa mesmo, após a nossa pauta, eu vou estar à disposição. Se ficou alguma dúvida para os nossos telespectadores, alguma sugestão de pauta, é só enviar na área contato, que eu, o quanto antes, entre em contato e já respondo, para não ficar realmente nenhuma rusguinha com relação à nossa memória. Obrigado, Leandro. Você vai se lembrar disso, Brito? Vai se lembrar? Então tá.